Depois da tragédia que matou 10 adolescentes no Ninho do Urubu, o Flamengo e as vítimas e as famílias das vítimas não chegaram a um consenso sobre o valor das indenizações. Em vez de um acordo amigável, pode haver uma disputa na justiça. Esse é um desfecho que se repete em outros casos de tragédia no futebol. Além da dor pela perda dos parentes, as famílias precisam batalhar para serem indenizadas. A justiça é cega? Tarda, mas não falha? Essas expressões, clichês, remetem mais aos nossos desejos do que à realidade. Passada a comoção pela tragédia no Ninho do Urubu, a dor das famílias dos 10 jogadores mortos tem que conviver com as primeiras tratativas com o Flamengo. Os garotos estavam sob a responsabilidade do clube. E nessa semana, os clamores por punições e indenizações mostraram um desejo de minimamente atenuar a perda de filhos queridos através de pagamentos. Se esperava que a reunião de quinta-feira passada, mediada pela Justiça, pudesse aproximar os dois lados. Mas foi uma decepção. As famílias imaginavam uma outra postura por parte do Flamengo, que se limitou a mandar advogados. O único diretor do clube foi embora pouco depois do início da reunião. Pelo menos passar para a sociedade, porque o Flamengo está ao lado da família. Hoje ele mostrou para todos que não está ao lado da família. Está assim em prol do clube, da empresa, né? Ele não está devendo só para nós, tá? Para os nossos filhos, tá? Tinha milhares de torcedores no Maracanã, no Fla-Flu, fazendo homenagens, tá? Aquelas pessoas, tá? Elas se uniram às nossas dores, tá? Elas estavam gritando pelos nossos filhos. E, infelizmente, tá, com essa atitude, o Flamengo está desrespeitando todas essas pessoas. As famílias ainda estão sob o choque da brutalidade dessas mortes tão recentes. E esperavam por parte do Flamengo uma solidariedade próxima do carinho mostrado pela torcida. Mas o Flamengo virou um adversário. Quando se trata de justiça, existe o consenso de que muitas vezes um mau acordo é melhor do que anos e anos de brigas em tribunais. Para as famílias, isso evita a agonia, que o sofrimento pela morte de seus filhos se arraste a cada audiência. E para o Flamengo também é melhor um acordo mais rápido, porque a imagem do clube está abalada. Isso pode atrapalhar, por exemplo, na busca por patrocínios. Mas rapidez na reparação de danos causados por tragédias no futebol é caso raro. Nesse mundo tantas vezes de cifras milionárias, quando se trata de pagar indenizações, os cofres relutam a se abrir. As vítimas do desastre aéreo da Chapecoense continuam, em sua grande maioria, à espera de receber. Mara Paiva, viúva de Mário Sérgio, ex-jogador e comentarista de TV, morto no acidente, lidera uma associação de famílias vítimas da tragédia. Eu vou te dizer que a maioria, eu acredito que 40 famílias das 64 famílias brasileiras, né, dos falecidos, 40 famílias ainda estão em processo buscando as suas indenizações. A tragédia foi no fim de novembro de 2016. Mais de 2 anos se passaram, mas a noção de tempo é bem diferente entre as partes. Não há como a gente querer que isso aconteça do dia para a noite ou sem conversar, sem ouvir, sem entender, achar que isso vai se resolver de maneira imediatista, de maneira alguma. E a mesma resposta, Cleiton, ela não serve 2 vezes, né? São casos diferentes, as famílias sofrem um luto de maneira diferente e é assim que nós estamos procurando entender. A gente percebe uma certa desesperança em algumas famílias. Por que isso? Porque para nós, o que sobrou para os familiares das vítimas, né, de uma tragédia como essa, o que sobra, na verdade, é o luto e a lápide. Existe quem continue a esperar muito mais. Esse casal teve um filho, Wendel, que morreu aos 14 anos fazendo testes para jogar no Vasco. Ele teve um mal súbito no campo e sofreu uma parada cardíaca. Isso foi em 2012. Para a mãe, parece que foi ontem. Eu acho que já era para eles não ter nem esperado justiça nem nada, porque o meu filho estava na responsabilidade deles. Eu acho que cabia a eles, entendeu? A nos apoiar mais, porque era uma vida
Se para eles não tinha importância, para mim era tudo. Era o meu filho. E eles ficou... E meu filho tinha um sonho, ele foi para lá com esse sonho. Até hoje, a família de Wendel não recebeu indenização. Em nota, o Vasco disse que ainda aguarda a realização da perícia judicial que determinará o grau de responsabilidade do clube. Se formos mais atrás, temos uma tragédia dentro do Maracanã, na final do Campeonato Brasileiro de 92. Flamengo e Botafogo iam se enfrentar. Antes do jogo começar, o alambrado da arquibancada cedeu e vários torcedores caíram lá embaixo. 4 morreram. Renato Gama quase ficou paraplégico, foi operado e teve que se tratar por 1 ano. Ele tinha 16 anos na época, adorava, ainda adora, o Flamengo. A indenização do governo do estado do Rio, então responsável pelo Maracanã, demorou mais de 2 anos para sair e não foi boa. Totalmente insatisfatório, né? No momento é a ocasião que você tem a necessidade. A minha mãe precisou parar de trabalhar e acaba que você sofre uma pressão por aceitar, né? A necessidade, no momento, a família estava passando. Minha mãe era provedora, eu morava com a minha avó também, só a minha avó trabalhando, então tinha que dar conta dos pagamentos, das contas e tudo mais. E creio mais que tenha sido isso, né? Aceitar a primeira proposta e vamos fazer, né? Renato hoje se sente solidário às famílias dos jogadores do Flamengo. A noção de tempo é de quem sofre, né? Eu acho que nesse caso, principalmente, o Flamengo está se organizando, ou se organizou, ele poderia ser agora um exemplo de fato, não só para a sociedade, porque a gente está precisando dessa mudança, né? Então, assim, eu fico em dúvida se de repente um gestor, não vou dizer de coração de pedra, né? Mas é o que o mercado fala, o cara tem que pensar sem emoção. Não, cara, é pura emoção, é pura família, pensar que poderia ser um filho dele ali. Impossível como é se dar um valor em dinheiro para um filho, o processo de se encontrar um número para uma indenização é necessariamente delicado e controverso. Os pais imaginam seus filhos como futuros craques, mas a quantidade de garotos da base que chegam a ser profissionais é pequena. Não se busca indenizações a título hipotético, que um dia a pessoa pode ficar rica. Não, tem que ser agora. Inclusive, tem que comprovar em juízo o quanto ela realmente recebe. A distância entre o que o Flamengo oferece e a Defensoria Pública propôs como indenização às famílias é grande. O clube acena com R$700 mil e mais um salário mínimo por 10 anos. Para a Defensoria, o razoável seriam R$2 milhões e mais 10 mil mensais por 30 anos. Em nota, o Flamengo afirmou que tem o máximo interesse de que o processo que levará ao pagamento das indenizações seja o mais justo e rápido possível, de modo a minimizar a dor e o sofrimento das famílias, e que o clube segue à disposição das famílias e das autoridades. Nesse caso particular, em que se trata de crianças, o que os pais podem pedir é um dano moral e esse pensionamento, se for devido. A dor, o sofrimento, isso tudo é que é um dano moral. É dificílimo de mensurar. Além do processo na esfera civil, dirigentes do Flamengo e agentes públicos podem ser responsabilizados também criminalmente. Todos aqueles responsáveis pela manutenção da segurança, pela manutenção da higiene, da salubridade daqueles alojamentos, é responsável. Porque todos eles, dada a tragédia, de algum modo, cada um na sua parte, omitiu o cuidado. A pena consequente a uma condenação por um incêndio culposo de que resultou morte, a pena máxima poderá chegar a 4 anos e meio de detenção. Como fazer jus a dores inimagináveis? Não tive condições de reconhecer meu filho. Tá? Não, eu queria ir lá olhar pela última vez, mas não tinha condições. Eu prefiro levar a imagem do meu filho no dia que eu deixei no aeroporto de Navegantes, sorrindo. Tá? Não no carvão. Infelizmente, a gente tá faltando respeito com a gente. Tá faltando respeito mesmo. Tá? Falta, assim, ó,
pedi para os caras, antes de começar qualquer coisa, eu pedi a palavra e pedi, cara, pense nas famílias, pense nas crianças, tá? Olha o que vocês vão fazer com a gente. O sucesso financeiro do Flamengo nos últimos anos se deve a uma gestão melhor, mais profissional por parte de seus dirigentes. Mas se ser profissional no frio mundo dos negócios é uma qualidade, no caso dessa tragédia, virou um defeito. Porque aqui o que é necessário é uma visão mais amadora. O termo vem de amar, de amor. Está na essência de tudo que envolve esse caso. Porque o futebol mexe com paixão, mexe com sonhos, envolve sentimentos como fidelidade e devoção. É um amor que não tem preço.